Bom dia, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo a todos vocês que estão sintonizados neste culto virtual aqui pelo nosso canal do YouTube, nesta edição do domingo, dia 11 de julho de 2021, agora nessa hora do culto às 10 da manhã, bem-vindo a você. Se você está em casa, se você está em outro lugar, não importa, envie o link desse culto para o teu amigo, para o teu familiar, para que ele possa juntar-se a nós e juntos possamos glorificar, bendizer o nome do Senhor Jesus. Sou o pastor Júlio da Silva e quero te dar os bem-vindos, quero te parabenizar por você estar conosco nesta manhã. Lembre-se de que estamos nesta segunda oportunidade, mais uma vez virtualmente, porque nós estamos em confinamento em nível 4 aqui em Pretória, na África do Sul, e quero convidar você para estar com atenção nas informações que estaremos passando nesta semana através do WhatsApp para a igreja, para saber se o presidente Cyril Ramaphosa já teria então aberto a semana que vem para estarmos cultuando presencialmente. Lembro a você de que por causa da terceira onda do Covid-19, houve a necessidade de encerrar escolas, partido político, estabelecimentos onde agregam pessoas como restaurantes, igrejas e assim por diante. E, portanto, é importante dizer de que nós estamos orando por você, orando pela tua saúde, orando pela proteção de Deus sobre a vida dos nossos irmãos. Tivemos nessas últimas semanas vários irmãos infectados, tivemos vários conhecidos que estiveram de cama, entubados. Infelizmente, tivemos pastores da nossa convenção que faleceram, temos conhecimento de pastores até em Tanzânia que faleceram também. Portanto, não há de se brincar, não há de se estar agora dizendo de que o governo isso, o governo aquilo. Temos que fazer a nossa parte e, portanto, muito obrigado por você estar protegido, por você que já conseguiu ir tomar a sua vacina, faça a sua parte, mas acima de tudo, como diz a palavra do Senhor, se o Senhor não guardar a cidade, então em vão vigia o sentinela. Mas enquanto Deus está nos guardando, nós, como sentinelas do templo do Espírito Santo, precisamos de proteger, de ajudar esse corpo. Portanto, além da vacina, além da máscara, além do saneamento que você faz em todos os lugares onde você vive, lembre-se de viver uma vida com saúde. Lembre-se de tomar a sua vitamina adequadamente, viver bem e fazer a sua parte para que o Senhor lhe ajude em todas as suas atividades. Lembrando também de que os nossos filhos que estiveram de férias, psicologicamente estiveram abatidos porque pensaram que talvez iriam viajar, iam de um lugar para outro, mas tiveram de ficar dentro de casa. É importante você, pai, mãe, ajude seus filhos, ajude a eles a não apenas a serem bons meninos e boas meninas, mas ajude-os a que eles possam agora, quando reiniciarem a escola, possam nessas próximas semanas então entrar com o nível mental e a sua saúde mental em alto nível, para que possam então fazer o seu melhor na escola também. Portanto, quero orar por você nesta hora. Vamos começar o nosso culto, vamos orar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Pai da glória, nós queremos te glorificar nesta manhã. Queremos, Senhor, render louvores, graças, ação de graças nesta hora que vamos estar juntos, Senhor. E não importa onde este meu amigo, este meu irmão estiver, que este louvor que vamos ouvir, que esta oração que vamos realizar, que esta palavra que vamos receber, seja algo que venha da tua parte como bálsamo e possamos, Senhor da glória, realmente dizer de que até aqui nos ajudou o Senhor. E, portanto, essas coisas te rogamos em o nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir nesse momento um hino pela Eunice e vamos assim glorificar. E lembro você, se você está aí
com a máquina de lavar ligada, se você está em algum afazer, desligue essas coisas, deixe-as de lado, ponha sua atenção no culto e vamos assim cultuar o nome do Senhor Jesus. Que Deus rica e poderosamente te abençoe. Tu és meu Deus, tu és meu Rei, tu és meu Mestre, tudo és para mim, és meu Senhor, por isso eu canto a ti, aleluia. Aleluia.
Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está entrando nesse culto agora, sou o pastor Júlio da Silva, nesse culto virtual da Assembleia de Deus em Pretória, nesse dia 11 de julho de 2021. Bem-vindo mais uma vez a esse momento da palavra. Nós queremos trazer a sua atenção ao livro de 1 de Reis, no seu capítulo 4, onde vamos nos debruçar do primeiro verso em diante, talvez até o verso 7, para entendermos o contexto daquilo que está acontecendo na vida de uma família e em contexto ou em ligação ao profeta, ao homem de Deus, aquele que teve não apenas a graça de receber o ministério em uma porção dobrada da parte de Elias, mas aquele que estava para trazer a palavra no momento específico de dificuldades na nação de Israel. Eu quero dizer a você, querido irmão, antes de nós lermos, que Deus não está aquém das tuas dificuldades. Eu quero aqui dizer e marcar que Deus não está além, não está fora, não está desintonizado acerca daquilo que está passando em tua vida. Ele sabe, ele ouve, ele vê, ele tem um plano, e assim como ele usou aquela situação agreste do ataque do leão na vida de Sansão, lá no livro de Juízos, ele está usando as dificuldades que possam ser dificuldades intransponíveis, aquilo que parece ser dificuldades que ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não se importa comigo. Deus está usando isso para transformar essa dificuldade, esta amargura, em doçura para a tua vida. E portanto, eu leio aqui aquilo que está escrito em 1 de Reis, capítulo 4, como eu já disse, verso 1 em diante. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, o que nos dá a entender que aquela família era uma família que temia ao Senhor, ou seja, servia a Deus. Não era apenas uma família que tinha um crucifixo na sala, ou que talvez ia à igreja uma vez no ano, na Páscoa, mas era uma família que, pelo contexto daquilo que nós lemos, ela, ou pelo menos nesse sentido textual, o homem era um homem que servia ao Senhor, tinha temor no seu coração pelas coisas de Deus, era um homem que talvez ajudou o profeta, quem sabe financeiramente ou com alguma outra questão, era um homem que tinha uma ligação com aquele homem de Deus e por qualquer situação, a Bíblia não dá o contexto, não fala do que poderia ter acontecido, mas de um momento para o outro, aquela família se encontra sem o esposo, sem o pai da família e no contexto histórico, sem aquele que iria trazer o pão para pôr na mesa. Culturalmente, o homem era aquele que trabalhava e trazia o pão para dentro de casa, e agora ele, quem sabe, teria algumas situações que ele teria pego dinheiro emprestado e agora tinha de pagar o dinheiro, e os credores foram falar com a mulher e olha, como é que nós vamos pagar se não tem nada em casa? O que significa que aquele homem não esperava ter morrido. Aquele homem não estava doente. Aquele homem não fazia contas de deixar a mulher e os filhos com a conta por pagar. Por favor, qualquer homem que seja um homem temente a Deus, sabe como preparar para a terceira idade, sabe como preparar para o momento da eventualidade da morte, para que os seus entes queridos não sofram qualquer situação. E por isso nós entendemos isso nas entrelinhas, quando diz de que o teu servo morreu e ele temia o Senhor. E continua dizendo, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, ou seja, para trabalharem, para pagarem a conta que o marido dela tinha deixado agora. E pelo que parece, era uma conta grande, porque ninguém leva
2 rapazes para trabalhar simplesmente porque alguém deve 1.000 randes. Parece de que havia uma conta enorme por pagar. Vamos pensar, vamos cogitar agora de que, quem sabe, ele teria construído uma casa, teria iniciado uma empresa. No nosso contexto atual, teria investido em patrimônios e em alguma coisa que necessitava agora pedir emprestado. E foi o que aconteceu? Mas a sorte lhe aconteceu. A vida lhe aconteceu. As improbabilidades da vida lhe chegaram. E é certamente o que eu e você possamos estar vivendo nesses dias. Você pensava de que ia ter um emprego, mas veio o Covid-19 e você já não tem mais esse emprego. Você estudou, pegou o teu diploma e olha, você tinha um futuro brilhante, tinha um ideal, tinha um plano, mas veio as vicissitudes da vida e não está dando nada certo. Quem sabe você fez planos e até orou dizendo: Senhor, abençoa esses planos que eu tenho. Mas a vida aconteceu como acontece a qualquer um de nós, como diz o sábio Salomão. E o que fazer? A primeira coisa que eu aprendo com esse texto que nós acabamos de ler, que é o texto inicial para a mensagem, é a introdução para aquilo que eu quero trazer para si, é de que, antes de tudo, não tema o homem, tema a Deus. Não dependa do homem, dependa de Deus. Não ponha a tua crença, a tua competência, os teus esforços naquilo que pode falhar, mas ponha tudo nas mãos daquele que tudo pode e sabe abençoar aos seus filhos. Nós entendemos aí de que aquela mulher foi ter uma conversa justa, uma conversa realmente que merecia ser, porque o homem trabalhava, entre aspas, para Deus, era uma pessoa que temia o Senhor, e ela fala com aquele profeta, o profeta Eliseu, que, como eu já falei, recebe o ministério duplo da vida e do ministério do profeta Elias. E agora, a Bíblia Sagrada diz de que naquela conversa, no verso 2, Eliseu lhe pergunta, faz essa pergunta: que te hei de eu fazer? Ou seja, eu também não tenho dinheiro para te emprestar, eu também não tenho muitas posses para te ajudar. Declara-me, o que é que tens em casa? Pergunta muito importante, de que cada vez que Deus vai fazer um milagre, cada vez que Deus vai utilizar alguém, Ele pergunta: o que é que você tem? Quando Deus foi usar a Moisés, Ele não simplesmente lhe deu um ministério e lhe deu profecia, não, Ele lhe perguntou: o que é que tu tens nas mãos? E ele disse: eu tenho um cajado. E com aquele cajado, Moisés libertou o povo de Deus da mão do faraó. Naquele momento bíblico de Jesus, quando estava diante de uma grande multidão e ele disse aos discípulos: dai-lhes voz de comer, André veio com alguém que tinha um lanche, uma merenda, e ele na sua mão tinha poucos pães e 2 peixinhos, ou seja, ele tinha algo em suas mãos. Quando Deus fala com Gideão, ali no lagar onde ele estava malhando o trigo: o que é que tu tens? E Deus sempre pergunta aos seus servos, às suas servas, o que é que nós temos. E hoje eu preciso te perguntar: o que é que você tem nas tuas mãos? Se você tem saúde neste período de Covid-19, seja agradecido a Deus. O que é que você tem? Você tem trabalho? Você tem podido trabalhar a partir de casa? Seja agradecido a Deus. Você pôde pagar as contas e os filhos estão na escola e não te tem faltado o pão na mesa? Derrame uma lágrima diante do Senhor e diga: bendito seja o Pai das luzes, porque Ele me tem
ajudado. O que é que você tem? E aqui não estamos falando de algo de subterfúgio espiritual ou algo etérico. Não, estamos falando de algo prático. O que é que tu tens? Aquela mulher que estava em casa com seus 2 filhos e tinha de pagar o credor, e o credor estava para vir para levar os seus 2 meninos embora. O profeta lhe faz uma pergunta prática, porque Deus é prático. O que é que tu tens em casa? E hoje, quando olhamos para a nossa casa, olhe para a direita e esquerda, o que é que você tem em casa? Será de que na tua despensa você tem alimento? Será de que na tua biblioteca aí você tem muitos livros? Será de que no teu gabinete você tem teus computadores e televisão e sofá e cama? Você é abençoado por Deus. Você tem a graça do Senhor. Você tem água quente na torneira. Você tem 2 pernas para andar, 2 mãos para trabalhar. Seja agradecido a Deus pelo que você tem. Mas aquela mulher, naquele pequeno diálogo, a Bíblia Sagrada diz de que ela responde ao profeta: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Graças a Deus pelas botijas de azeite. Graças a Deus pelas garrafas de azeite. Azeite fala de unção. Azeite fala do trabalhar de Deus em nossa vida. Azeite fala não só de pentecostalismo, não só do movimento carismático, mas fala do derramar de Deus sobre a vida das pessoas. Lembro você que quando o sacerdote, o profeta e o rei tinham de ser usados e separados para o ministério, eles eram ungidos com azeite. No Novo Testamento, vemos Tiago ensinando a igreja, dizendo: se alguém estiver enfermo, doente, chame os presbíteros da igreja e olha, confesse as suas culpas, porque o Senhor vai perdoar, mas o presbítero vai orar, ungindo com azeite, e a enfermidade será curada. Azeite fala da presença do Senhor em nossas vidas. Aí eu te pergunto também, será que tu tens pelo menos um pouquinho de azeite aí em tua casa? Será que tu tens pelo menos um frasquinho? Eu não estou falando agora literal, eu estou falando espiritualmente. Será que você tem unção na tua vida? Pastor, como é que eu sei que eu tenho unção na minha vida? Unção, a presença do Senhor, a graça e o favor de Deus, aquilo que nós chamamos de unção, não é algo que se captura por barulho, por brados, por saltar ou pular, mesmo de que essas reações sejam reações secundárias ao movimento daquilo que poderia ser, e nem sempre necessariamente é, mas poderia ser então a presença de Deus. Mas unção se sente é na paz que você tem, não obstante o Covid-19. Unção tem a ver com a graça que você tem ao entrar no meio de pessoas que são inimigos de Deus, mas mesmo assim você sabe entrar e sair. Unção aí fala da presença de Deus na tua vida para você viver uma vida justa, uma vida pia, uma vida de satisfação, uma vida não apenas de contemplação das coisas divinas, mas uma vida que as pessoas ao redor, o teu amigo, o teu familiar, o teu colega, o teu patrão, eles veem em ti de que Deus está contigo. Não porque você fala muito, mas que quando você fala, Deus está nas tuas palavras. Não porque você está cantando alto todo momento no trabalho, não tem nada a ver, mas porque quando você canta, as pessoas sentem a presença de Deus. E portanto, quando o profeta
Eliseu que pede a porção dobrada a Elias, este Elias que ele aparece ali naquela, digamos, naquela hierofania, naquele momento de presença de Jesus, quando estava diante dos seus discípulos, e a palavra de Deus diz que eles olharam e viram Jesus e Moisés e Elias. Elias ali representando a pessoa do Espírito Santo, representando aquela porção do azeite, a presença do Senhor, a unção de Deus. Eliseu, nesse momento, é o profeta que tem a porção dobrada, mas que a Bíblia Sagrada diz então de que ele pergunta àquela mulher que tens, e ela diz: eu tenho apenas uma botija de azeite. Mas olha, praticamente naquele momento ela não estava pensando em unção, ela não estava pensando em graça, em favor, em poder de Deus, em língua estranha, em profecia. Ela não estava pensando em nada disso, porque para que serve eu pensar em estas coisas se eu estou morrendo de fome, os meus filhos vão ser levados daqui de casa e os credores estão querendo me tirar o último que eu tenho? E é por isso de que aquela mulher é prática em responder, e quando diz: tenho senão uma botija de azeite. E o que é que ele diz? O profeta diz: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Trocando 6 por meia dúzia. Ele está dizendo o seguinte: olha, nesse pouco de azeite que você tem, o Senhor vai fazer um milagre e ele vai multiplicar. Mas para que ele possa multiplicar, você tem de ter vasos vazios, porque você vai encher. E ao ele encher os vasos vazios, ele só vai fazer isso quando tu tiveres os vasos. Então vai na casa do vizinho, e não é para pedir açúcar, café, leite, pão, é para você pedir um vaso, um vasilhame, um pote, uma panela, na nossa linguagem moderna. É para você pegar aí um balde, pegue emprestado, porque Deus vai fazer o milagre na tua vida. Segunda coisa, Deus só vai fazer o milagre quando tu fechares a tua porta lá em casa com os teus filhos. O que me fala daquele momento que Jesus, ele indicando a oração, ele diz: o teu pai que te escuta em segredo vai te ouvir quando você fechar a tua porta e clamar a Deus. Querido irmão, querida irmã, esse momento que nós estamos vivendo não é momento de festas e momentos de nós estarmos à grande, é momentos de nós estarmos com os 2 joelhos dobrados no chão, orando ao Senhor em segredo e dizendo: Senhor, fala ao teu servo. Senhor, abre portas de emprego. Senhor, cura a enfermidade na minha casa. Senhor, declaramos vitória sobre aquele que está passando dificuldades. Esse é o momento de você, com a tua família, se fechar lá em casa e declarar as virtudes do grande Deus. O profeta Eliseu, ele usou esse momento como um momento profético sobre aquela mulher. O momento que iria mudar a história da sua vida, porque ela agora tinha de fazer algo para que Deus pudesse fazer a parte dele. E Deus sempre trabalha assim. Ele te pede algo, mas segundo, ele te faz atuar naquilo que é a sua palavra. Se você está esperando um milagre, mas você não faz nada, eu duvido que alguma coisa vai acontecer. Porque quando Jesus chega diante do túmulo onde está Lázaro morto, cheirando mal há 4 dias, o que é que ele disse? Aqueles homens que ali estavam: tirai a pedra. Eles tinham de fazer algo para que Jesus pudesse fazer e operar o milagre. Naquele momento do profeta Eliseu, ele diz: vai e pede vasos emprestados. E nós poderíamos olhar muitos outros textos. Penso agora no texto de Noé, lá em Gênesis, de que Deus
que iria fazer o milagre de salvar todos aqueles que crescem na mensagem, ele manda Noé trabalhar. Vá e constrói a arca. Se você está esperando um milagre financeiro, saia e bata na porta e faça a tua aplicação e diga: Senhor, eu estou pedindo emprego, eu estou falando com as pessoas. Eu estava falando ainda hoje pela manhã cedo com um colega meu e ele dizendo de que as coisas estão difíceis, as coisas estão mal, quase que o homem chora. E eu disse para ele: meu amigo, você tem de continuar a fazer porque Deus vai fazer o milagre. Então não bata em uma porta, em outra e desista, e agora diga de que, olha, está tudo mal. Não, a porta vai se abrir. Deus vai suprir a necessidade. Aquele que crer e bater, ser-lhe-á aberto. Aquele que pedir, ser-lhe-á dado. Aquele que orar a Deus, o Senhor em segredo vai lhe restaurar a situação. Creia em Deus nesse momento. Vasos vazios. Claro que podemos dizer que tinha de estar vazio para que o azeite pudesse tomar lugar. Mas vazio aí fala mais. E lembro-me daquele antigo corinho que diz: esvaziados de nós mesmos, para glorificar teu nome. Vazios fala de que o meu ego não pode estar no meio. Vazio fala de que a minha própria capacidade não pode estar fazendo intervenção. Vazio significa de que eu retiro tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Vazio tem a ver exatamente com esta analogia de que nós temos que nos esvaziar. E não falo aqui como falam os hindus ou como aqueles que praticam yoga, de esvaziar a mente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você retirar aquilo que pode ocupar o lugar da presença de Deus. Portanto, mais uma vez, se no teu vaso, nesse vaso que tem de ser quebrado, quebra a minha vida, como diz o corinho, e faz-a de novo, baseado no texto de Jeremias, que foi ali ver o oleiro. Esvazie-se, querido irmão. Esvazie-se de toda imundícia, esvazie-se de todo o ego, esvazie-se de toda raiva, esvazie-se de tudo aquilo que possa inibir o milagre de Deus ser real em tua vida. Por quê? Porque o profeta diz àquela mulher que estava em uma grande dificuldade: Deus vai operar, mas o vaso tem de estar vazio. E faz o seguinte, mulher: pega nesse teu pequeno vaso, nessa pequena botija de azeite, e quando estiveres com todos os vasos ali, e eu imagino agora de que a casa estava cheia de vaso pequeno, vaso alto, vaso gordo, vaso magro, vaso de barro, vaso de ferro, vaso de plástico. E o que é que ela tinha de fazer? Tinha de repartir, ou seja, tinha de pegar do azeite da sua pequena botija e derramar naquele vaso. E é nesse momento de repartição, é nesse momento de transferência, é nesse momento de não ao egoísmo, é nesse momento de não à avareza, é nesse momento de você dar-se, de você se entregar, aleluia, se entregar de corpo, de mente, de espírito a Deus. É nesse momento de você compartilhar com alguém aquele pouco de pão que você tem. É nesse momento de você ver o teu irmão ou o pedinte na rua ou alguma pessoa no teu trabalho com tão pouco e você pega no pouco que você tem e você reparte com essa pessoa, aleluia. É nesse momento que Deus quer que você dê daquilo que você não tem. E eu não estou agora já te dizendo, não estou te pedindo oferta. Eu estou dizendo a você, reparte com alguém que não tem.
Reparta com essa pessoa que não tem um trabalho, está em piores situações do que você. Não tem essa água quente em casa, não tem Wi-Fi, não tem o sofá, não tem a cama, não tem a sala, não tem a família. Essa pessoa que precisa, reparte. E a Bíblia diz de que naquele momento de que ela fosse derramar azeite, então o azeite ia encher o vasilhame, que estava vazio, e tinha de passar o próximo. Ou seja, o que é que ela tinha de fazer? A Bíblia Sagrada diz: quando o vaso que está sendo cheio for cheio, pega os meninos e manda pôr de lado. Tem de haver cooperação, tem de haver interação, tem de haver um carinho familiar para que todos estejam juntos, para que todos vejam de que, olha, isto aqui não é só papai, não é só mamãe, mas todos nós vamos fazer isso. E já agora, se você já trabalhou, se você já cozinhou, se você já pelo menos transferiu o azeite, você sabe que quem trabalha com azeite se lambuza. O que é isso, lambuzar? É de que as mãos começam a ficar cheias de azeite. A roupa começa a ficar respingada de azeite. E passando de um vaso para o outro vaso, pinga no chão. Eu imagino, queridos irmãos, oh, aleluia, de um pequeno frasco de azeite. Agora você tinha o primeiro. O coração da mulher começou a se encher de alegria porque a palavra de Deus estava se cumprindo. Eu quero que nesse momento você se alegre no Senhor, porque a palavra de Deus está se cumprindo sobre a tua vida. Ele disse: eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu estarei convosco para sempre. Olha, e o azeite começou a lambuzar, e o azeite começou a ser derramado. Eu tenho certeza de que o azeite não foi desperdiçado, mas havia azeite por tudo que é lugar. Ou eu estou aqui pensando naquele momento que você começa a orar pelos teus inimigos. Eu estou pensando naquele momento de que você começa a pedir pelo pastor, que você começa a pedir pelo pastor Santos, pelo presbítero Arlindo, que você começa a dizer: Senhor, ajuda o pastor Carlos Santos, ajuda o pastor Pascoal, tem misericórdia do pastor Sérgio Mondlane, tem misericórdia do nosso ancião a Antimani ali em Atledville. Quando você começa a orar pelos diáconos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em dificuldades, quando você começa a derramar de si próprio, começa a ver azeite em abundância, começa a ver a presença do Senhor, começa a ver prosperidade, começa a ver graça e favor da parte de Deus, começa a ver aquilo que é o milagre da multiplicação sobre a tua vida. E aqueles que estiveram com Jesus naqueles não poucos eventos de multiplicação sabem que a primeira coisa que tinha de acontecer não era segurar, mas era repartir. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando Pedro, João, Tiago e todos aqueles discípulos começaram a partir e dar o pão, partir e dar o peixe, é no partir, é no repartir de que o milagre começa a acontecer. Querido irmão, dê um pouco para alguém. Comparta uma oração com uma pessoa. Comparta um jejum para com alguém. Comparta da graça para alguém que precisa de graça. Comparta de perdão para aquele que precisa de perdão. Comparta do favor e do carinho e de um abraço. Há pessoas que não precisam de outra coisa senão de um abraço, dizendo: olha, não se preocupe, eu estou aqui contigo. Quando você começa a derramar esse azeite, então existe azeite para todos, aleluia. E aí o que acontece? A Bíblia Sagrada diz de que ele termina com as suas palavras, e eu vou terminando aqui com a mensagem também. A Bíblia diz de que aqueles vasos que estiverem cheios, põe de parte e pega neles e vende, paga a dívida e com o que sobrar, vende. O que significa de que ia sobrar muito, porque eles iriam vender muito azeite. E olha que interessante,
de que eles começaram a fazer isso, e no verso 6, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Ou seja, a mulher estava tão entusiasmada, tão cheia de vigor por ver o milagre de Deus naquela hora, que pede mais um vaso. Traz mais um vaso, querido irmão, traz mais um vaso, aleluia. Ou se eu posso te encorajar nesta manhã, eu quero te encorajar dizendo: traz mais um vaso vazio para Deus encher. Porque enquanto tiver vasos vazios, Ele vai fazer milagre. E a Bíblia diz no final do verso 6, que o menino disse: não há mais vaso. E quando não houve mais vaso, o verso 6 no fim diz: então o azeite parou. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Enquanto nós estivermos com os nossos corações vazios, para que Deus possa encher, vai haver azeite do céu para encher a tua vida, para encher o teu filho, o teu tio, o teu avô, o teu primo, o teu colega, o teu vizinho. Traz vasos na presença do Senhor. Enquanto tu estiveres disposto para ser cheio por Deus, haverá azeite da parte de Deus para encher a tua vida. Mais uma vez, azeite é favor, é graça, é presença de Deus, é dunamis, é faneroses, ou seja, é a presença manifesta de Deus para cada um de nós, para que neste lugar onde havia dívida, onde havia terror, onde havia preocupação, onde havia noite sem dormir, onde havia incógnita, será que vamos comer amanhã? O Senhor está preenchendo, o Senhor está trazendo, e eu quero declarar sobre a tua vida, igreja, Assembleia de Deus em Pretória, Deus está trazendo cura sobre esses que estão doentes. Deus está trazendo recuperação de finanças sobre esses que perderam dinheiro durante o Covid-19. Deus está trazendo, receba essa palavra da parte de Deus, a restituição escolar, a restituição matrimonial, a restituição de relacionamentos, a restituição de tudo aquilo que você possa nesse momento dizer: me tiraram, houve alguma coisa, perdi, não tenho. Deus não está te perguntando por quê. O profeta não perguntou à mulher: por que é que o teu esposo... Não. Deus está no assunto de restaurar, de trazer de volta, de fazer muito por você. E é o que eu desejo sobre a tua vida, querido irmão, querido amigo, sobre a vida da tua família e daqueles que são teus amigos, de que o Senhor restitua, que Ele encha, de que Ele multiplique, de que Ele transborde, e você possa dizer o amém nesse momento, para tudo aquilo que vem da parte de Deus. Recebe essa palavra, recebe essa bênção, recebe essa palavra profética, recebe isso da parte de Deus como o sim e o amém em tua vida. Não há Deus maior que o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Fala quais estrelas, ordena o vento e o mar, igual ao nosso Deus. Não há.
Deus maior que o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Fala quais estrelas, ordena o vento e o mar. Igual ao nosso Deus não há Deus maior que o nosso Deus. Do cativo faz um livre vencedor. A alma do ferido só Ele pode restaurar. Igual ao nosso Deus não há. É o Deus de maravilha, operando quem impedirá. É o Deus de maravilha, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilha, que faz a estéril dar à luz. Maravilha faz o nome de Jesus. Ele é santo, santo. Ele é santo, poderoso. Ele é santo, santo. Maravilha faz o nome de Jesus. Maravilha faz o nome de Jesus. Maravilha faz o nome de Jesus. Bom, temos chegado ao fim do nosso culto nesse domingo, dia 11 de julho. E obrigado, Raquel, por esse hino maravilhoso também. Obrigado a todos vocês por terem estado conosco, sintonizados, assistindo e participando, cultuando ao Senhor. Lembro você que é membro da igreja de que as ofertas e dízimos são feitas como normalmente nós fazemos, por transação bancária, EFT. Ajude, coopere. Lembre-se de que a igreja precisa da sua contribuição. A você que não é membro, não se sinta aflito, assista esse culto, assista às nossas atividades sem nenhum compromisso, porque aquilo que de graça recebemos, de graça damos. Tenha uma semana feliz e abençoada. Por favor, continue a fazer a sua parte em tomar cuidado. E se você se sente mal, vá fazer o seu teste e tenha certeza de que você está de acordo com o protocolo da saúde, tá bom? Aqueles que estarão trabalhando de casa, aqueles que estão estudando em casa, continue fazendo isso. Mas se você tem de sair, se você precisa ir no mercado, na farmácia ou trabalhar fora presencialmente, então, por favor, todo cuidado para que a tua família, para que você esteja protegido em nome do Senhor Jesus. Nessa semana, mais uma vez, lembro de que as nossas atividades são às quintas-feiras, às 19 horas da noite, o nosso estudo bíblico, a noite de ensino pelo Zoom. Esteja conosco, faça a sua parte, esteja naquela 1 hora, normalmente 1h15, estamos juntos para cantar, orar, para ensinar a palavra e estarmos ao redor da Bíblia Sagrada. Por favor, quinta-feira não perca. Os nossos irmãos da intercessão sempre juntos aos sábados
por WhatsApp quando não podemos estar presencialmente, assim de que participe, esteja fazendo aquilo que você pode para cooperar, para que estejamos juntos, não presencialmente, mas juntos em espírito, juntos comunicando uns com os outros. Se você sabe de alguém que não está passando bem, se você ouviu de alguém que poderá estar, não que seja Covid, mas qualquer outra situação, olha, dá uma chamadinha, fala com ele, coopera nesta parte para que o Senhor possa abençoar a cada um desses. E se você precisa de um conselho pastoral, precisa de uma visita virtual nesse momento, então lembre-se, chame ao nosso número de telefone 083-284-6171, siga-nos pelo Facebook, siga-nos pelo Instagram e estamos juntos para glorificar, para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus, alcançando vidas. E como é a nossa visão, que possamos continuar a interceder, a evangelizar e a discipular até que Cristo venha. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Pai da glória, obrigado por esse culto maravilhoso que nós tivemos, por esta palavra, por esses louvores. Senhor, obrigado por cada um dos teus filhinhos que estiveram presentes ali em casa ou em qualquer outro lugar onde possam ter assistido esse culto, seja no horário às 10 da manhã ou posteriormente em outro dia. Senhor amado, obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Continua, Deus da glória, a proteger os nossos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos. Continua a proteger as nossas mães que cuidam dos seus filhos, os pais que têm de sair e trabalhar. Senhor, ajuda a cada um dos teus amados e que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de prosperidade, uma semana de santificação, uma semana de jejum e oração, uma semana que possamos dizer de que realmente o Senhor esteve conosco. É o que nós te rogamos, é o que nós te pedimos em o nome de Cristo Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz amém e amém. Aquele que disse amém, olha, dá uma cotovelada em alguém, se você pode, se você tem como, aperta a mão de alguém e diga para ele: se Deus é por nós, quem será contra nós?